Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspende reintegração de posse de fazendas na Bahia. A repórter Ana Paula Ergang tem mais informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. As fazendas ficam na cidade de Prado, na Bahia, e foram ocupadas por índios da etnia Pataxó. O pedido de suspensão da reintegração de posse foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele alegou que as fazendas ficam em terras indígenas e que retirar os índios à força do local agravaria o conflito fundiário na região. A ministra Carmen Lúcia aceitou o pedido, alegando risco à segurança pública, confirmado pelo histórico de violência no local. Volto com você, William. Obrigado, Ana Paula. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, chegou à superintendência da Polícia Federal em Curitiba no início da tarde. Ele foi preso pela manhã na 42ª fase da Operação Lava Jato. Aldemir Bendini é acusado de receber 3 milhões de reais da Odebrecht e foi preso após o Ministério Público descobrir, através de quebra de sigilo telefônico, que ele tinha uma passagem para Portugal só de ida. O voo estava programado para sexta-feira. O Ministério Público justificou no pedido de prisão que Bendini continuou a cometer crimes após a deflagração da Operação Lava Jato e também o fato dele ter nacionalidade italiana. Segundo as investigações, o acusado teria pedido 17 bilhões de reais ao Odebrecht quando era presidente do Banco do Brasil para rolar uma dívida da empresa com o banco, mas não teria recebido este valor. Quando se tornou presidente da Petrobras, Bendini teria recebido 3 milhões de reais da empreiteira para não prejudicar contratos com a estatal. O valor teria sido pago em 2015, segundo colaboração premiada de executivos da empresa. Outras 2 pessoas foram presas temporariamente nesta quinta-feira. André Gustavo Vieira da Silva e o irmão dele, Antônio Carlos Vieira da Silva Júnior, que são donos de uma empresa de publicidade e acusados de operarem esquema de propina. O advogado Bendini informa que o cliente sempre esteve disposto a esclarecer os fatos e que a passagem de volta estava comprada para o dia 19 de agosto. O Ministério Público Federal pediu a prisão em regime fechado de Paulo Ferreira, ex-tesoureiro do PT, em ação que investiga o recebimento de propina da Petrobras em obras no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser preso em junho de 2016 e foi liberado em fevereiro deste ano para responder ao processo em liberdade. Paulo Ferreira é o 3º ex-tesoureiro do partido investigado pela Lava Jato. Os outros são João Vacari Neto e Delúbio Soares. A Justiça Federal condenou a União e a FUNAI a pagar R$1 milhão por atraso em processos de demarcação de terras indígenas na Bahia. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público Federal. A decisão da Justiça é referente aos territórios Brejo do Burgo e Surubabel, nos municípios baianos Glória e Rodelas. Os indígenas aguardam há quase 24 anos pela demarcação das terras. Em 2013, o Ministério Público Federal conseguiu uma liminar para fazer a retirada e o reassentamento dos poceiros não índios que estavam nas terras, mas nada foi feito. Agora, a Justiça decidiu condenar a União ao pagamento de R$500 mil. A FUNAI também terá que pagar R$500 mil como punição. O dinheiro será revertido em políticas públicas às comunidades indígenas das etnias Pancararé e Tuxá-Surubabel. A decisão da Justiça confirma que houve danos morais coletivos, porque tradicionalmente as terras são dos índios, mas eles não estão exercendo seus direitos originários. O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública solicitando o ressarcimento de danos financeiros provocados por um suposto esquema envolvendo o ex-deputado Eduardo Cunha, o doleiro Lúcio Funaro e ex-diretores da Previdência da Companhia Estadual de Águas. A ação aponta que os 12 investigados foram responsáveis por operações ilegais que causaram prejuízo de mais de R$40 milhões ao Fundo de Previdência. O esquema teria funcionado entre 2003 e 2006 e os suspeitos são acusados de improbidade administrativa. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, decide que concessão de indulto só pode ser negada com base em exigência imposta por decreto presidencial. A gente volta já já. A Polícia Federal informou que retomou a entrega em São Paulo de novos passaportes.
A confecção dos documentos estava suspensa desde o dia 27 de junho, quando a Polícia Federal informou que iria paralisar o serviço por falta de recursos. A confecção dos passaportes foi retomada pela Casa da Moeda no início da semana, após a PF ter recebido um crédito suplementar de 102 milhões de reais. Cerca de 175 mil pessoas ainda esperam a entrega do documento. A presidente do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a concessão de indulto só pode ser negada baseada em exigência imposta por decreto presidencial. Quando o preso possui bom comportamento e não responde por outro crime praticado com violência ou grave ameaça, ele pode ser beneficiado com o chamado indulto, ou seja, o perdão e a extinção da pena. O benefício é um ato privativo e discricionário do presidente da República. Para isso, o preso precisa se enquadrar em alguns critérios pré-estabelecidos pelo Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária, previstos no Decreto Presidencial número 8.615 de 2015. Por exemplo, a condenação não pode ser maior que 12 anos e é preciso ter cumprido um quarto da pena. Podem ter o benefício presos que são paraplégicos, tetraplégicos ou portadores de cegueira. O indulto pode ser individual ou coletivo e normalmente é concedido em datas festivas. Conforme o decreto, os presídios devem encaminhar às varas de execuções penais a lista dos presos que preenchem os requisitos. Além disso, segundo este advogado, o indulto também pode ser requerido à Justiça pela defesa do preso e para a concessão não tem exigência de exame criminológico. O exame criminológico é um exame que vai se aferir a fundo a personalidade do condenado. Em nenhum decreto, até hoje, tinha essa questão do exame criminológico. Os magistrados eventualmente impunham em razão de uma súmula do STJ que permite que fosse fundamentada. Mas o contexto da súmula não era referente ao indulto, mas sim à progressão de regime. Por conta disso, alguns habeas corpus foram encaminhados para o Superior Tribunal de Justiça. Em duas decisões temporárias, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, determinou aos juízos de origem nova análise dos pedidos de indultos, sem a exigência de requisitos que não estão previstos no decreto, como o exame criminológico. No primeiro pedido analisado por Laurita Vaz, o juiz de primeiro grau não analisou o pedido de indulto por entender que seria necessário o exame criminológico. Já no segundo, o magistrado não aceitou o pedido do benefício porque o exame não demonstrou que o preso estava apto para o processo de reeducação penal. A declaração do indulto é condicionada à inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos 12 meses de cumprimento da pena. Segundo a ministra Laurita Vaz, a concessão do benefício condicionado ao cumprimento de uma exigência não estabelecida no decreto presidencial configura constrangimento ilegal, já que o magistrado não pode criar novas regras ou estabelecer requisitos além dos previstos na norma. O mérito dos habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma. A Justiça de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, absolveu Paulo Tadeu Nunes de Carvalho das acusações de calúnia e difamação supostamente cometidas contra promotores de justiça. Pai de uma das 242 vítimas fatais do incêndio na Boate Kiss, o réu respondia por declarações feitas em um artigo publicado em um jornal em 2015. No texto, entre outras afirmações, o denunciado dizia que era um absurdo observar o silêncio dos promotores responsáveis pelo caso e saber que os promotores do Ministério Público de Santa Maria, mesmo com todos os indícios de envolvimento do prefeito e de seus secretários, pediram o arquivamento do processo de improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, o artigo também estimulava as pessoas a acompanhar a audiência de instrução. Entre outros argumentos, a defesa do réu alegou que em nenhum momento ele imputou aos promotores a prática de crime, se limitando a questionar o porquê de existirem provas e nada ser feito contra os fiscais. E que, no seu ponto de vista, apenas externou seu sofrimento e indignação. Os promotores disseram que durante todo o tempo sempre se reuniram com os pais da Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes de Santa Maria, do qual o réu é diretor jurídico, para manter clareza em relação ao caso. Na avaliação do magistrado, o delito de calúnia não se satisfaz com declaração infeliz, colérica ou leviana. O magistrado também absolveu o réu da acusação da prática de difamação. Há 10 anos, os cartórios de todo o Brasil passaram a fazer os divórcios e separações consensuais.
Um avanço tanto para o país que chegou a ter como regra constitucional o casamento indissolúvel. Todo mundo que casa sonha com o felizes para sempre, mas o final muitas vezes não é esse. Quando a convivência se torna insuportável, os casais querem resolver a burocracia o mais rápido possível. Aqui no Brasil, a Constituição de 1934 determinava que o casamento era indissolúvel, ou seja, para sempre. A separação só era possível por meio do desquite, mas isso não garantia aos desquitados o direito de uma nova união. Até que em 1977 foi sancionada a Lei do Divórcio. A norma permitia que as pessoas se separassem, mas elas só podiam casar de novo mais uma vez. Em 1988, passou a ser possível se divorciar e casar novamente quantas vezes a pessoa quisesse. Em 2007, um novo avanço. O divórcio e a separação consensuais passaram a poder ser requeridos no cartório, desde que o casal não tivesse filhos menores ou incapazes. E em 2010, caiu a exigência de prazo mínimo para o divórcio, que era de 1 ano após a separação formal. De acordo com os dados mais recentes do IBGE de 2015, o número de divórcios por ano no Brasil cresceu 160% em 10 anos. Passou de 130 mil em 2004 para 341 mil em 2014. Para esta psicóloga, a lei do divórcio foi um avanço, principalmente para as mulheres. Tem a ver um pouco com o lugar que as mulheres têm ocupado, tanto no espaço público, né, a questão dos anticoncepcionais, do exercício da sexualidade, e nessa questão, abrangendo o espaço público, as influências também repercutem no espaço privado, né? A gente pode até falar do relacionamento conjugal mesmo. Então, a nova lei do divórcio de 77 e os ganhos, né, com a de 2010, também favorecem um exercício diferente das mulheres nas suas relações conjugais. Ela ressalta que mesmo com as facilidades, o processo é sempre doloroso. Mas que a gente veja essa fluidez, essa rapidez nos processos de divórcio, não significa que não seja um processo doloroso. É sim, né? As pessoas sentem como se fosse um momento de luto mesmo, né? Mais forte até do que a morte do parceiro. É o luto da relação. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo a advogada Liliane Marques, presidente do IBNFAN-DF. Doutora Liliane, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Vamos dar um passeio no tempo e voltar nessa legislação que surgiu há 40 anos atrás. Imagino que não tenha sido pouco polêmica o surgimento da lei do divórcio no Brasil. Como é que foi sair uma legislação dessa durante um período de ditadura, onde a igreja ainda tinha uma participação muito forte nas decisões de Estado? Olha, é um avanço, né? O direito de família, ele vem avançando, o que almeja a sociedade, né, a cada dia. E o divórcio foi um passo muito importante. Até 77, uma dissolução, a igreja, como você falou, ela tinha um domínio muito forte, né? Então o casamento era indissolúvel, era uma coisa para sempre. Existia o desquite, mas a pessoa desquitada, ela não poderia contrair novo casamento, quer dizer, ficava presa. Entre aspas, seria uma condenação, né? Você casou é para a vida inteira. Em 77, tivemos um grande avanço com o divórcio, nele veio junto um novo regime de casamento, que até então, até 77, o casamento, o regime seria de comunhão total de bens ou de separação total de bens. Com o advento do divórcio, passou a existir a comunhão parcial de bens, que hoje é o regime mais utilizado, né? Não que os outros não sejam, mas eu digo que 90% dos casais hoje optam pelo regime de comunhão parcial de bens, que é um grande avanço, né? E ele vem evoluindo a cada dia para as partes, cada vez mais a ingerência menor do Estado na vida, né? do particular. Em 2007 tivemos um grande avanço, quando o divórcio passou a ser realizado também em cartório. Trouxe uma grande facilidade. Uma grande facilidade, uma grande celeridade, né? Que passou a ser rápido. As pessoas às vezes falam assim, quanto tempo para um divórcio? Olha, um divórcio vai depender do tamanho do problema. Se existe um consenso entre as partes, vai se fazer uma petição, as partes vão assinar e o juiz vai homologar. Então, brinca-se que dá para se casar de manhã e separar à tarde. Olha, é realmente tão célere assim? Em Brasília, eu digo por Brasília, nós temos um judiciário, uma justiça muito célere. Aqui em Brasília, realmente, nós estamos de parabéns. É muito rápido.
Agora, nem toda separação pode acontecer dentro de cartório, né? Não. O requisito principal para que seja em cartório não pode, tem que ser consensual, não pode ter filhos menores ou incapazes. Porque precisa se discutir aí pensão alimentícia, guarda compartilhada, precisa ter um Ministério Público presente. Precisaria da intervenção do Ministério Público e junto ao cartório não tem isso. Quais são os documentos que precisam ser levados? A certidão, cópia, hoje em dia não é necessário que seja autenticado, né? O principal, que procure um advogado, seja particular, seja defensoria, em qualquer instância, em qualquer procedimento para dissolução de uma união, é necessário, é obrigatório a presença do advogado. Que às vezes as pessoas falam, no cartório, não, basta ir no cartório, não. Basta ir desde que é acompanhado por advogado. Doutora Liliana, ainda tem outras informações sobre esse tipo de separação que pode acontecer no cartório, mas eu gostaria que a senhora falasse no segundo bloco. Nós vamos por um rápido intervalo, voltamos já e você vai ver também no Jornal da Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condena padrasto a 30 anos de prisão pelo assassinato do enteado de 3 anos. Voltamos em instantes. Continua comigo aqui na bancada do Jornal da Justiça, a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família do Distrito Federal, Liliana Marques. Estamos falando sobre a lei do divórcio. A senhora já adiantou para a gente que o divórcio pode acontecer dentro do judiciário ou o divórcio extrajudicial dentro dos cartórios, que os documentos a senhora já nos passou, a exigência de ter um advogado junto. Como é que se dá a divisão de bens? Olha, a divisão de bens, enquanto se leva para o cartório, tem que ser consensual, que a gente fala amigável, né? Então, se faz uma petição, o advogado e leva. Vai depender do regime, a divisão de bens, né? As dívidas também entram nesse momento? As dívidas também. Quando você casa, você faz um contrato. Quando você rompe, quando você dissolve, você tem que fazer o que reza o contrário, ou seja, partilhar o ônus e o bônus. Esse é o momento de decidir quem chega com um cachorrinho, inclusive. Exatamente. Uma dúvida sempre sobre a mudança de nomes. Muitas vezes as mulheres normalmente trocam o nome e podem voltar para o nome de solteira. É nesse momento da separação, no cartório, que se faz? Que a gente fala hoje o divórcio, né? Que quase não existe mais falar separar. O que acontece? As pessoas acham, inclusive, que quando você casa, a mulher pega o nome do marido. Mas, por não ser comum, mas o marido também pega o nome da mulher, né? Então, é uma coisa que não é a título gracioso. Olha, eu estou te emprestando o nome de um lado ou outro, né? Passa a ser um direito. E pode, sim, na hora do divórcio, optar. Eu vou continuar com o meu nome de casado, eu vou voltar ao nome de solteiro. A maioria, quando altera o nome, opta por permanecer com o nome de casado, em razão do trabalho, em razão de ter filhos, né, alterar toda a documentação. Não obstante que a gente vê hoje que a maioria dos casais não alteram mais o nome. Na petição deve constar a pensão para a ex-esposa, caso seja o caso, ou para o ex-marido, caso tenha a pensão? Pode-se resolver a separação, o divórcio, os alimentos, a guarda, a partilha dos bens numa única ação. Mas essas ações têm rito diferente. A gente fala que alimentos é urgente, é urgentíssimo, né? Então, a orientação normalmente é que se resolva numa ação de alimentos separada. Nada obsta que seja nenhuma só, né? Inclusive, uma outra alteração que teve era, quando você ajuizava uma ação de divórcio e tinha a partilha, os alimentos juntos, só teria uma sentença una ao final, o que poderia levar 1 ano, 2, 3, 5 anos. Uma partilha tumultuada, né? Agora, com a alteração da lei, o que acontece? O juiz pode decretar o divórcio e o processo continua em relação à partilha, os alimentos. A pessoa fica liberada, né, para contrair um novo casamento. Essa celeridade também trouxe uma diminuição no valor? Com certeza, porque seriam 2 custos, né? Da separação e do divórcio. Aí fala custos com advogado e custo com as taxas judiciais. Até mesmo com a verbação junto ao cartório. A do cartório gira em torno... Cartório é barato. Cada cidade tem as suas taxas. Por exemplo, R$400? Brasília, nós somos onde as custas judiciais, né, e o movimento de cartório são mais baratos. É em torno de R$57 uma verbação. É muito em conta. Isso se não for beneficiário da justiça gratuita. O advogado, aí é... Aí é a combinar. Quando você vai entrar com divórcio, você tem 3 custos. Você tem as custas judiciais, se você não for beneficiário da justiça gratuita. Você tem os honorários advocatícios. Temos no Distrito Federal uma tabela que diz o valor mínimo, né?
E tem a despesa de uma nova escritura do imóvel, da verbação, aí vai depender do patrimônio. Como a gente fala, vai depender do tamanho do problema, né? A legislação deixa um espacinho para um arrependimento? Não. Com a separação, eu acho que era até uma tentativa, até o divórcio das partes falar assim, olha, se arrependi, vamos voltar, se reconciliarem, né? Então, podia pedir administrativamente ou judicialmente para anular a separação, voltava o estado quo de divorciado. Hoje não existe mais. Eu acho que, inclusive, em razão de uma estatística, o número ínfimo de casais que se separavam judicialmente e se arrependiam pedindo para voltar ao estágio de casado. Mas se quiser, pode casar novamente com a mesma pessoa. Agora tem que casar com a mesma... o que também é difícil, né? Para tudo dar um jeito. Para tudo dar um jeito. Doutora Liliana, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça, segunda edição. Eu que agradeço, uma boa noite. O Tribunal do Júri, em Porto Alegre, condenou um homem a 30 anos e 8 meses de prisão pela morte do enteado de 3 anos de idade. O crime aconteceu em 2013. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o réu espancou o menino até a morte enquanto a mãe trabalhava. Diogo Flores Nascente, de apenas 3 anos, sofreu várias lesões no corpo. Os laudos médicos apontaram que a vítima estava exsanguinada. É quando a perda total do sangue pelo rompimento da veia porta, além de ferimentos no baço, pâncreas e intestino. Torna, então, definitiva a pena para este crime em 30 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pelo patamar da pena aplicada e por se tratar de crime hediondo. O réu estava preso desde 2014, quando houve a sentença de pronúncia determinando que ele fosse julgado pelo Tribunal do Júri. Ele foi denunciado por homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Os médicos que falaram no julgamento e que atenderam a vítima no dia dos fatos confirmaram que os ferimentos no corpo da criança eram muito graves para terem sido motivados pela queda no banheiro, argumentação sustentada pelo réu. A mãe de Diogo chegou a ser denunciada pelo Ministério Público. Segundo a acusação, ela deixou o filho sob os cuidados do padrasto, apesar de saber que ele usava drogas e de que era agressivo com o menino. Mas o inquérito contra ela foi arquivado. A culpabilidade foi afastada. O promotor ressaltou o trabalho de investigação feito pela polícia, pelo Tribunal do Júri e a defesa da família. De acordo com Amorim, dos 30 anos e 8 meses, o réu poderá cumprir apenas mais 10 anos, caso tenha bom comportamento. É que ele já cumpriu 3 aí que vão ser detraídos, vai ficar em 27. Desses 27 ele cumpriria 2/5, que deve dar algo em torno de 12 ou 13, aí ele tira mais o tempo do 3/1 da remissão pelo trabalho. Eu creio que vai cumprir mais uns 10 anos, 9 anos. É uma pena grave pelo nosso sistema carcerário. O julgamento foi acompanhado pelo movimento contra a violência doméstica e infantil, que leva o nome de Diogo e da qual os familiares do menino fazem parte. Ele foi repórter, advogado, juiz, desembargador e hoje faz parte do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Og Fernandes é um dos convidados do Iluminuras desta semana. Na conversa, o ministro fala da carreira e do livro mais recente, Vidas no Fórum. Antes, a escritora Tita de Lima conta o que a faz escrever. Ela acaba de publicar mais uma obra, Além dos Quintais, em que revela uma troca de cartas com o poeta Carlos Drummond de Andrade. O Iluminuras é amanhã, 8h30 da noite. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 1h da tarde, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.